se formos sinceros, se fizermos uma autoanálise, se você se conhece pelo menos um pouco, e você vê como você é miserável, como você é falho, como você é pecador, e quando você se depara com um Deus que te ama ao ponto de entregar o seu filho para morrer na cruz em seu lugar, não tem outra palavra a não dizer que impressionante é esse amor. Porque nós, de fato, ministrou muito bem, nós não merecemos esse amor. Nós merecíamos a condenação, mas mesmo assim, Ele nos amou e não desistiu de nós. Então, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, nosso Deus. Amém, queridos? Dá mais uma salva de palmas. Deus abençoe. Obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Bom dia, igreja. A paz do Senhor seja com a sua vida, com a sua família, com a sua casa. Você que nos assiste, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus na Epístola de Tiago, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 14. Enquanto você abre, eu quero dar mais uma vez as boas-vindas aqui ao Motoclube. Pastor Luciano Nunes, meu querido, muito bom ver vocês. Fica o convite para os irmãos da igreja que gostam de moto, né? Que se quiser, procura o pastor Luciano depois. Eles são da Central, somos da mesma família, amém? Somos da mesma família. E é um projeto maravilhoso, irmãos. Não é só andar de moto, não. Eles têm um encontro uma vez por semana. É a palavra, é a disciplina, a família toda é cuidada. Tem um trabalho de evangelismo que eles fazem, de apoio a igrejas que estão começando. Então, glória a Deus, esse ministério é de Deus. Eu vi também a Hernani, Cláudia, Deus abençoe, feliz em vê-los aqui também, em nome de Jesus. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Escola bíblica, viu? Eu ia falar misericórdia, que eu não tinha achado ainda, mas achei aqui. Vamos ler a partir do verso 14, a versão é NVT. Então, se for diferente da sua, você pode acompanhar aqui no telão. Diz assim, a partir do verso de número 14. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Você diz, crê que há um único Deus. Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem as obras é inútil? Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como veem, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim, como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Até aqui, vamos orar, baixa tua cabeça, fecha teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nós somos gratos pela Tua Palavra. Tua Palavra que vem ao nosso encontro para nos confrontar, para nos despertar,
para nos mostrar a maneira certa de se viver. E nós reconhecemos aqui, Senhor Deus, a nossa total dependência do Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha ministrar, venha iluminar a nossa mente, nos ajudar a entender, a compreender e, mais do que tudo, sermos transformados pela Tua Palavra. Essa é a nossa oração com ações de graças em nome de Jesus. Amém. Pode-se tomar seu assento, por gentileza. Para quem não sabe, nós estamos fazendo uma série de mensagens na carta de Tiago. Se não me engano, essa já é a 7ª mensagem da carta de Tiago. E como nas mensagens anteriores eu sempre tenho dito que o propósito da carta de Tiago é conduzir essa igreja, a igreja de Jerusalém, todos os seus ouvintes, a uma fé mais madura, a uma maturidade cristã. E como de hábito eu sempre cito um exemplo dos pais. Quem é pai, quem é mãe aqui, sempre deseja ver os seus filhos crescendo, não só na fé, mas em todas as áreas da sua vida. O nosso desejo é que os nossos filhos amadureçam, sim ou não? E como pais, nós ensinamos nossos filhos em várias áreas da vida deles. E eu não sei você, mas uma das dificuldades que eu encontro a ensinar aos meus filhos é encontrar, às vezes, aquele ponto de equilíbrio. Por exemplo, meus filhos, quando eram pequenos, eu sempre falava, olha, toma cuidado para não cair, cuidado para não machucar, desce daí, menino, não corre desse jeito que você pode se machucar. E aí, quando você vê, o menino está assim, morrendo de medo, tem até medo de descer no escorregador para brincar. E aí, fala, não, mas espera aí, não precisa ter tanto medo assim. Pode brincar. Ah, mas se eu machucar? Machucar faz parte. É difícil encontrar esse equilíbrio. Por exemplo, um dia o Wayne falou assim, pai, eu fui lá e dei um chute nele. Eu falei, não, filho, não pode brigar. Ah, mas ele estava me batendo. Peraí, você também não pode ser um saco de pancada. É difícil, não é? Por exemplo, a gente tem um hábito, desde deles novinhos, a gente dá uma pequena mesada para eles aprenderem a administrar os recursos. E assim a gente vai ensinando eles a como... Gente, segue essa dica, é a melhor coisa. É uma mesada curta e eles recebem. Quando eles falam assim, eu quero isso. Tá bom, você tem dinheiro, usa seu dinheiro. Não, então não quero mais. Mas qual que é a dificuldade? Porque às vezes eles têm aquela impulsão de querer comprar todas as coisas. E a gente fala assim, calma, não gasta seu dinheiro com besteira, com aquelas coisas. Aí, esse tempo atrás, o Henrique não estava gastando dinheiro mais com nada. Só estava guardando. Eu falei, filho, mas espera, dinheiro também é para ser usado. Você não pode somente guardar e se apegar ao dinheiro. Não sei se os irmãos estão me entendendo, mas várias áreas que a gente vai ensinando os nossos filhos, a gente tem dificuldade de encontrar esse ponto de equilíbrio. É assim, mas também, calma lá, equilíbrio aqui. Eu estou citando todos esses exemplos, porque se você observar bem, Tiago, em toda a sua carta, ele está corrigindo os irmãos a serem coerentes e equilibrados em várias áreas da vida. No capítulo 1, por exemplo, Tiago vai exortar os irmãos a não somente ouvirem a palavra de Deus, mas também colocar em prática. No capítulo 2, domingo passado, preguei à noite, e nós vimos ali Tiago falando sobre a incoerência dos irmãos que falavam que acreditavam em Deus, mas tratavam os seus irmãos, o seu próximo, com diferença. Aqueles que eram ricos tinham lugar de honra, aqueles que eram pobres eles desprezavam. Nós veremos hoje Tiago trabalhando sobre o equilíbrio entre a fé e as obras. No capítulo 3, Tiago vai também exortar os irmãos que usam a língua para louvar a Deus e engrandecer a Deus e, ao mesmo tempo, acabam amaldiçoando o seu próximo que foi criado por Deus à sua imagem. Olha a incoerência. No capítulo 4, Tiago também vai contestar a respeito dos irmãos que querem ser amigos do mundo, mas não percebem que, ao fazer isso, se tornam inimigos de Deus.
E como eu já adiantei nessa passagem que veremos hoje, Tiago trata sobre o equilíbrio entre a fé e as obras. E ele inicia esse assunto no versículo 14, que diz o seguinte: de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio das suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? A primeira pergunta que nós precisamos fazer aqui para entender essa carta, o porquê Tiago, é exatamente essa. Por que Tiago escreveu isso? Nós precisamos lembrar que Tiago, ele era um pastor da igreja de Jerusalém, uma igreja em que, na sua maioria, era formada por judeus que se converteram ao cristianismo. E os judeus, eles cresceram, toda a sua formação era baseada na lei de Deus, que consta no Pentateuco. Para vocês terem uma ideia, desde pequeno, eles foram instruídos a valorizar profundamente a lei do Senhor. Eram 613 leis que encontram nos cinco primeiros livros da Bíblia. Então, o problema não estava na lei, porque a lei é perfeita, a lei é santa, a lei foi dada por Deus. O problema que a gente encontra aqui é a maneira como eles enxergavam a lei. Eles pensavam que, pelo simples fato da sua obediência externa, seria o suficiente para eles serem declarados justos diante de Deus. E isso fica muito evidente nos evangelhos. Nós vamos encontrar vários embates do próprio Senhor Jesus Cristo com os fariseus, com os mestres da lei, ele combatendo essa questão do guardar o sábado, a questão da circuncisão, a questão de alimentos impuros que podiam, não podiam comer, o fato de ter que lavar as mãos, isso fica muito evidente. Então, Cristo, ele vem e ele revela que a salvação não é pelas obras, mas pela fé nele, em Cristo Jesus. Esse conceito, queridos, era tão diferente para um povo que há mais de 2000 anos foram criados para observar a lei tão fielmente. Esse conceito era tão difícil de aceitar para eles, que nós vamos ver que os apóstolos tiveram muito trabalho para corrigir essa visão. Se você lê em Atos capítulo 15, você vai ver que houve um concílio, uma reunião entre os apóstolos, justamente para discutir sobre isso. E agora, deve guardar o sábado ou não? Deve fazer a circuncisão ou não? Nós vamos ver, principalmente, o apóstolo Paulo escrevendo várias cartas e citando, por exemplo, que é tão famoso, Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, ele dizendo assim: porque pela graça sois salvos, é mediante a fé. Ele enfatiza no verso 9, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Em Gálatas capítulo 2, verso 16, Paulo também vai falar assim: o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo. Além disso, há inúmeras passagens que Paulo também escreveu com essa ideia de combater essa visão que pelas obras, é pelo aquilo que eu faço que eu sou salvo. Mas aí, irmãos, surge um outro problema. Alguns irmãos, eles acabam entendendo que a salvação, então, realmente é pela fé. E aí eles foram para um outro extremo, um extremo oposto. Eles passaram a acreditar que basta crer, apenas crer. Eu não preciso mais fazer nada. Se já que a salvação é pela fé, se basta crer, então eu não preciso fazer, eu não preciso mostrar, eu não preciso evidenciar. E aí, queridos, criou-se então uma fé teórica, criou-se uma fé intelectual, uma fé que sem evidência na vida deles. Você olhava para uma pessoa e você não conseguia distinguir se aquela pessoa amava a Deus ou não.
cria em Deus ou não. É como muitos, nos dias de hoje, se dizem crentes, que confessam a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, mas ao você deparar a vida desse irmão, você vê uma vida totalmente incoerente com as Escrituras. Ela fala, eu creio nesse Cristo, mas não me submeto a esse Cristo. Eu creio nesse Cristo, mas eu não vivo como esse Cristo. E aí que Tiago, ele entra na jogada para nos ensinar que a fé sem obras, ela está morta. E ao olhar assim, nos dá a impressão que Tiago e Paulo, eles estão num conflito teológico. Paulo vai dizer que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé. Aí Tiago vem do outro lado e fala assim, olha, mas as obras da fé, sem fé, só as obras, sem a fé não vale nada. E até mesmo na história da igreja, nós vamos ver que eles tiveram dificuldade em aceitar a carta de Tiago. Martinho Lutero, tão conhecido, ele chega a chamar a carta de Tiago como a epístola de palha. No começo, ele tinha dificuldade de entender, ele conflitava, porque, poxa, tantas passagens das Escrituras mostram que nós somos justificados pela fé, como que agora Tiago vem e fala que nós somos justificados também pela obra, que é necessário a obra? Quando Martinho Lutero ele faz a tradução da carta de Tiago, ele coloca ela por um dos últimos, ali por livro, dos livros canônicos, ele coloca por último, porque ele tinha essa dificuldade, mas com o tempo, ele foi compreendendo e entendendo que, na verdade, não há uma contradição entre o que Tiago falava e o que Paulo falava. Por quê? Porque Paulo, ele combate a salvação pelas obras, enquanto Tiago, ele combate uma fé que não produz obras. Paulo, ele está falando para alguém como que você deve fazer para ser salvo. Tiago, ele está falando como alguém que é salvo deve viver. Ou seja, a salvação, ela continua pela fé. Mediante a fé, é pela graça mediante a fé. Mas a fé verdadeira, ela é evidenciada pelas obras, é pelas ações. A nossa vida tem que ser condizente com a nossa fé. Quem está entendendo, irmãos? Amém? Tiago, ele vai usar 4 argumentos para comprovar a sua tese. O primeiro argumento está no verso 15 ao verso 16, que diz o seguinte: se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Tiago, ele escreveu essa carta para uma igreja, ou seja, Tiago, ao escrever isso, ele está se referindo a mim e a você. É como se ele falasse para você hoje. Imagina que um amigo seu, um parente seu, te procure e fale para você, olha, eu estou passando necessidades básicas na minha vida. Eu estou sem alimento, eu não tenho o que comer. Eu estou passando frio, eu não tenho o que vestir. E você olha para essa pessoa e fala assim, poxa, eu vou orar por você, que Deus te abençoe, vai na paz e tudo isso, tudo bem. É claro que quando a gente pensa num exemplo como esse, não sei se você já ouviu esse ditado, que quem bate esquece, quem apanha nunca esquece. Já ouviram esse ditado? Existe a regra áurea, né, que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai citar lá no Sermão do Monte, Mateus 7, 12, ele vai dizer assim, que tudo que vocês querem que as pessoas vos façam, fazei para elas também. Portanto, eu proponho inverter esse exemplo que Tiago deu, e você se imaginar, não você que está negando ajuda, mas tenta imaginar você, que por algum motivo, por alguma catástrofe, por alguma coisa, você é essa pessoa que está passando fome.
Você é essa pessoa que agora não tem o que vestir. Talvez você olhe para a sua vida e fale assim, não, isso é difícil de acontecer, eu tenho minhas reservas, eu tenho minhas garantias, eu tenho minha aposentadoria, mas eu tenho certeza que vocês já viram muito venezuelano por aí. Eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas que tinham uma vida excelente, mas perderam tudo e hoje às vezes está no semáforo pedindo ajuda. Então tente se imaginar como você, uma pessoa que agora está do outro lado, necessitada, seu estômago está doendo, de fome, está com frio. E você conhece uma pessoa que se diz crente, uma pessoa que coloca nas redes sociais versículos bíblicos, pessoa que passa com seu carro ouvindo louvor. Você chega para essa pessoa e você fala assim, eu estou passando dificuldade. Nossa, está doendo, estou com fome, está frio. E essa pessoa vira para você, ô meu irmão, eu vou orar por você, eu vou clamar por você, que Deus te abençoe, que Deus te dê em dobro, que Deus te ajude. Qual que é a impressão que você teria por essa pessoa? Como que você falaria, que fé é essa dessa pessoa? É por isso que Tiago, ele conclui o seu primeiro argumento dizendo o seguinte no verso 17, como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Quando Tiago diz que a fé sem obras ela é morta, ele não está dizendo que uma pessoa que faz isso, uma pessoa que não faz obras, ela tem uma fé pequena. Ele não fala que ela tem pouca fé, pelo contrário, ele está querendo dizer que nem fé é, não tem vida, não tem vigor, não tem evidência, não tem transformação. Semana retrasada, eu recebi uma mensagem de uma irmã que serviu comigo no Ministério Veredas, lá da Central, e ela mandou uma mensagem dizendo, pastor, peço orações porque eu estou com câncer, e os médicos me deram 3 meses de vida. Eu e minha esposa fomos lá quarta-feira visitá-la e conversando com ela ali no quarto, na casa dela, perguntando, e aí, como que está o tratamento, como que é? E ela falou, pastor, o tipo de câncer que eu tenho, o tratamento mais indicado é imunoterapia, é um tratamento que é muito caro, é R$44 mil por sessão, e eu preciso fazer uma sessão a cada 21 dias. E eu falei assim, minha irmã, eu vou orar pela irmã, mas eu preciso saber também como que eu posso te ajudar financeiramente. É bíblico eu orar? Tiago, no capítulo 5, vai falar que os presídios têm que orar. Mas não adianta eu simplesmente só orar, sendo que ela precisa agora de recursos para pagar o seu tratamento. E o que mais nos impactou nessa visita é que tinha uma outra mulher junto com ela no quarto, ali na casa dela, nos acompanhando, e a Luciana perguntou para ela, você é o que dela? Né? E ela falou assim, na verdade, eu sou da mesma igreja, eles congregam no Swiss Park, e quando eu soube da situação da Silvia, do que ela está passando, Deus me incomodou de tal forma, Deus colocou um amor no meu coração por ela, que eu falei, eu preciso ajudar ela. Ela chegou até o pastor Edson e falou, pastor, eu posso vender esfirra e para arrecadar recursos por ela? E essa mulher vendeu num domingo 350 esfirras e todo o dinheiro arrecadado vai ser tudo para o tratamento dessa mulher. Queridos, isso aqui, o que eu estou falando, não é só solidariedade. Isso aqui é fé na prática. Isso aqui é fé em evidência. E o segundo argumento que Tiago ele usa um recurso de linguagem que é chamado de diatribe. Com certeza você fez isso, só não sabia o nome. Sabe quando na sua mente você se imagina conversando com uma pessoa? Já fizeram isso? Todo mundo, né? Então, Tiago,
a partir do verso 18, ele vai fazer como se fosse uma discussão com um colega imaginário, com uma pessoa imaginária. E é como se nesse debate o seu oponente, a outra pessoa, essa pessoa estivesse tentando desassociar as obras da fé, como se fossem coisas distintas. E no verso 18 está escrito assim: mas alguém pode argumentar, é como se uma outra pessoa estivesse falando para ele. Uns têm fé, outros têm obras. Então, neste diálogo imaginário, é como se essa pessoa argumentasse Tiago: olha, Tiago, uma pessoa que tem fé, outra pessoa, ela tem obras, como se fossem coisas distintas. Na cabeça dessa outra pessoa, existem pessoas que têm fé, mas existem outras pessoas que fazem obras. Então, Tiago, ele rebate esse argumento desse irmão, na parte B do verso 18, dizendo o seguinte: mostre-me a sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Vocês hão de concordar comigo que a fé é algo invisível, não é algo abstrato, não é algo palpável, não tem como, não existe um femômetro, né? No que você coloca um aparelhinho e você consegue medir a fé de uma pessoa. Apesar que seria interessante se tivesse isso aí, né? Antes do gabinete pastoral, tivesse uma triagem, tem uma pessoa, coloca ali, mede a fé de uma pessoa, coloca a etiquetinha verde, amarela, vermelha, ia facilitar muito ali a conversa com o pastor. Mas a gente sabe que não tem como a gente saber, só de olhar para uma pessoa, a fé daquela pessoa. Então, é como se Tiago olhasse para aquela pessoa e fala assim: tá, a fé é invisível, então mostre a sua fé. A resposta da outra pessoa fala assim: não tem como eu mostrar, é algo interno, é invisível. Então, Tiago ia falar para ela: ok, então agora olha para a minha vida, olha para as minhas ações, olha para as minhas prioridades, olha como que eu vivo, olha as coisas que eu abro mão, olha as coisas que eu priorizo. E você olhando isso na minha vida, você vai conseguir ver a minha fé. Ainda neste debate imaginário, Tiago diz para essa pessoa: você diz crer que há um único Deus, no verso 19, a parte A. Você diz crer que há um único Deus? Muito bem. Agora, lembrando, irmãos, que como boa parte da igreja de Jerusalém era composta por judeus, e eles haviam se convertido ao cristianismo, era óbvio que esta pessoa, por mais que ela tivesse se convertido, ela faça ainda a oração do Shema, que consta ali em Deuteronômio 6,4, que eles sempre, todo dia, eles proferiam essa oração: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ou seja, Tiago está falando para o seu oponente: você faz a oração do Shema todos os dias, declarando que Deus é o único Senhor? Excelente, você está certo, a sua teologia está correta, continue assim. É a mesma coisa que eu perguntasse aqui: quem aqui já confessou a Jesus Cristo como Senhor da sua vida? Levante sua mão. Um dia você confessou, você falou: eu creio em Jesus. É como se eu falasse isso para você. Glória a Deus, que bênção, irmão. Você está certo, a sua teologia está certa, você tem que continuar dessa forma. Mas eu pergunto para você: você acha que isso é tudo? Será que é suficiente dizer apenas eu creio em Jesus, levantar minha mão e repetir uma oração? Será que isso de fato é o suficiente? Porque a parte B do verso 19, Tiago vai completar: até os demônios creem nisso e tremem de medo. Os evangelhos narram a ida de Jesus na região dos Gadarenos, e ali ele encontra uma pessoa possessa por uma legião de demônios, que ao verem Jesus, eles correm até a sua presença, se prostram diante dele,
tremendo de medo, e declaram: o que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Então eu pergunto novamente: você acha que é suficiente declarar que Jesus é o Senhor da sua vida? Só isso basta? Se é isso que você acredita, eu tenho que te dizer que os demônios reconhecem quem Jesus é. Os demônios se prostram diante dele. Eles até tremem de medo diante da sua autoridade. Mas isso não significa que os demônios são salvos. Eles até têm uma teologia correta. O fato de reconhecer quem é Jesus, de temerem a Jesus, isso está certo, mas eles não têm submissão. Não basta apenas reconhecer quem Jesus é. Não basta apenas você sentir algo gostoso na presença de Jesus, porque até mesmo os demônios sentem isso, até os demônios sabem disso. A verdadeira fé envolve rendição. A verdadeira fé é evidenciada pela obediência. É uma vida que é transformada. Amém, irmãos? Faz sentido para vocês? Amém? O terceiro argumento que Tiago aponta está no verso 20 ao verso 23. Ele vai dizer o seguinte: quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem as obras é inútil? Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como vem, sua fé e as suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Tiago cita o exemplo do patriarca Abraão, também conhecido como pai da fé. Nós conhecemos bem a história de Abraão. Sabemos que quando Deus pediu para Abraão abrir mão de tudo e seguir na direção de que Deus iria falar, ele assim o fez. Mesmo diante da impossibilidade humana de ter filhos, pela sua idade e também pela esterilidade de Sara, mesmo assim, Abraão creu na promessa do Senhor. Até mesmo quando Deus pediu para Abraão sacrificar o seu filho, o seu único filho, o filho que ele tanto amava, nós sabemos que Abraão obedeceu. Ou seja, Tiago, ele cita o exemplo de Abraão para mostrar para mim e para você o que de fato é crer em Deus. Não é apenas dar esmolas, não é apenas fazer boas obras, não é apenas comprar uma cesta básica para alguém que está necessitado, mas é principalmente obedecer a Deus em tudo, ao ponto de você abrir mão da coisa que você mais ama, por obediência e temor a Ele. Isso é crer em Deus. Crer em Deus é você colocar a mão no bolso. Crer em Deus é você arregaçar as mangas. Crer em Deus é você renunciar os seus sonhos, os seus planos, a sua vontade, por amor e temor a Ele. Se você declara que Jesus, Ele é perfeito e que Ele sabe o que é melhor para você, nada mais coerente do que você se render a Ele e falar: seja feita a tua vontade em minha vida. Mostra-me o que o Senhor deseja de mim, que eu estou aqui para te segui-lo. Crer em Jesus, de fato, é segui-lo. Não é apenas visitar a igreja, frequentar uma igreja, ter uma carteirinha de membro. Mas é, de fato, você abandonar tudo como os discípulos fizeram. É deixar o barco, é deixar as redes, é deixar a coleteria de impostos, é deixar a sua vida para seguir a Jesus. Isso é crer nele. E ao citar a vida de Abraão, o exemplo de Abraão, Tiago ele conclui dizendo no verso 24:
Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Tiago não está dizendo que as obras nos tornam justos diante de Deus, mas que elas demonstram, comprovam, evidenciam como que a fé é verdadeira. E Tiago, ele completa no quarto e último argumento, no verso 25, citando Raabe. Leia comigo, por gentileza. Diz assim: Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Raabe era uma mulher de Jericó, uma prostituta, numa cidade em que estava prestes a ser condenada, julgada, invadida. Quando os espias de Israel foram até a sua casa, ela os recebeu, ela os escondeu e ela arriscou a sua própria vida por causa deles. Mas antes que isso acontecesse, ela já tinha ouvido falar da fama do Deus de Israel. Ela mesma declara que o Deus de Israel é o Deus dos céus e da terra. Ela tinha ouvido falar do que Deus havia feito pelo seu povo, libertando com mão forte do Egito. Ela tinha ouvido falar de como que Deus abriu o Mar Vermelho para o povo de Deus passar. Ela tinha ouvido falar de como Deus tinha dado vitória a uma nação diante de tantos grandes reis, e Deus tinha dado vitória a elas. E ela declara com a sua boca: o Deus de Israel é o único Deus, o Deus dos céus e da terra. E essa fé de Raabe não ficou apenas nas suas palavras. Como nós vimos, ela agiu, ela colocou em prática, ela arriscou a sua própria vida, escondendo aqueles espias, ela enganando os soldados do rei de Jericó, que estava procurando por eles, ela ajudou eles a escapar por outros caminhos. Ou seja, irmãos, Raabe provou a sua fé, não apenas com palavras, mas também com atitudes. Agora, notem, irmãos, que Tiago, ele dá dois exemplos extremamente opostos. Primeiro, ele cita Abraão, um homem. Depois ele cita Raabe, uma mulher. Quando ele cita Abraão, Abraão é o patriarca da nação de Israel, que se tornou o povo de propriedade exclusiva de Deus. Raabe, uma cananita de uma nação pagã, morava em Jericó, uma nação inimiga de Israel. Abraão, um exemplo de moralidade. Raabe, uma prostituta. Alguns podem imaginar que foi coincidência, mas eu creio que Tiago, ele escolhe muito bem pensado estes exemplos extremamente opostos para dizer que não importa se você é homem, se você é mulher, não importa se você é um judeu, se você é um gentio, não importa se você teve uma vida moral ou imoral na sua vida. Tiago, ele quer dizer que o princípio é o mesmo para todos, conforme ele diz no verso 26. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Amém? Se coloque de pé, por gentileza. Quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Imagina se Jesus tivesse vivido nessa terra como muitos de nós vivem hoje. Imagina se Jesus, no seu período nessa terra, ele tivesse vivido como muitos de nós vivem hoje.
que fala que ama, mas não ama. Imagina que Jesus tivesse falado de compaixão, mas nunca tivesse tocado em alguém para curar, para ajudar, para alimentar. Imagina Jesus falando de fé, mas sem obedecer o Pai. Imagina ele falando de salvação, mas ele abrindo mão da cruz porque ele não queria sofrer. Mas graças a Deus a gente sabe que Jesus, ele não fez isso. Jesus não viveu uma fé teórica. Ele viveu aquilo que ele ensinava. Jesus, ele tocou. Jesus, ele serviu. Jesus, ele curou. Jesus, ele alimentou. Jesus, ele abriu mão de tudo. Acima de tudo, queridos, ele se entregou voluntariamente para ser humilhado, escorraçado, para sofrer numa cruz no meu e no seu lugar. Queridos, quando a gente olha para isso, a gente vê que a cruz é a maior prova de que a verdadeira fé não é teórica, não é apenas palavras, mas é prática. Porque o amor de Deus, ele não ficou no céu apenas com palavras, mas ele veio aqui nessa terra para demonstrar isso com amor, com toque, com salvação para mim e para a sua vida. E talvez você nessa manhã, você percebeu, poxa, a minha fé está mais palavra do que prática. Mas eu quero que você entenda, queridos, que Tiago, ele escreve essa carta não para te condenar, não para apontar o dedo, olha como você vive, olha como que você faz, mas ele escreve essa carta inspirado pelo Espírito Santo para despertar a igreja. Se você olhar bem, Deus em nenhum momento está procurando gente perfeita. Você não vê isso na Bíblia. Jesus, ao escolher os seus discípulos, ele não está procurando as pessoas mais perfeitas, não. Jesus não está procurando pessoas perfeitas, ele está procurando pessoas sinceras. Pessoas que olham para si e reconhecem, eu sou falho, eu sou pecador. Gente, olha os exemplos que Tiago deu. O próprio Abraão, ele não era alguém perfeito. Abraão teve medo. Abraão omitiu, falando que Sara era somente a sua irmã. Abraão, ele teve momentos da sua vida que ele tentou resolver as coisas da vida dele do seu jeito. Quando olhamos para Raabe, também, uma prostituta, uma mulher com um passado manchado. Mas Deus não descartou eles. Deus não desistiu deles. E a boa notícia é que Jesus, ele não desistiu de mim, de você. Ele não esperou nós nos tornarmos santos para morrer na cruz. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor ao fato de Deus entregar o seu Filho para morrer na cruz, sendo nós ainda pecadores. O Senhor Jesus Cristo, ele não só morreu por você, mas ele vive em você. É em Cristo que a fé nasce, e é em Cristo que a nossa fé se desenvolve. É aí que está, queridos, o que Deus espera de nós, verdadeiramente, queridos, é uma rendição. Deus não espera, eu não quero que você saia daqui nessa manhã falando, eu vou me esforçar mais, eu vou tentar mais. O que Deus espera de você é que você se renda completamente a Ele. É rendição, rendição é, eu me rendo. Eu quero que o Senhor agora viva em mim. É você pedir com fé, transforma a minha vida, me ajuda a colocar em prática a Tua palavra, me ajude a evidenciar esse amor impressionante que o Senhor tem por mim, e o Senhor também tem por meus irmãos que às vezes não te conhecem. Me ajuda
Me ajuda, em nome de Jesus. Convido você a fechar os teus olhos nessa manhã. Convido você a fazer uma análise sincera. Deus conhece o seu coração, mas você precisa reconhecer a maneira como você tem vivido. Se eu não reconheço o meu pecado, eu jamais vou reconhecer que eu preciso de um Salvador. Se eu não reconheço que eu estou doente, eu não vou reconhecer que eu preciso de um médico. Se você reconhece nessa manhã que você precisa de uma nova postura, que você precisa colocar em prática agora a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, se você reconhece que você deseja fazer diferente, mais e melhor para Deus, eu convido você a colocar a mão no seu coração. Amado e querido Deus, Pai de amor e graça, nós te louvamos nessa manhã, porque o teu amor nos constrange. Nós reconhecemos o quão falhos, pecadores nós somos. Reconhecemos, ó Deus, as inúmeras vezes que nós tivemos oportunidade de ajudar alguém, mas nós negamos ajuda. Oportunidade que tivemos de te obedecer, mas não fizemos isso. Reconhecemos e nos humilhamos diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Pedimos mais uma vez, lava-nos com teu sangue precioso. Ah, Senhor, mais uma vez, vem com a tua graça e nos envolva. Te pedimos, Senhor, encha-nos com teu Espírito Santo. Purifica-nos, transforma-nos, em nome de Jesus. Ah, Senhor, nos ajude a vivermos de maneira diferente. Ajuda-nos, ó Deus, a te honrarmos não apenas com as nossas palavras, mas principalmente com as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a evidenciarmos a nossa fé com boas obras. Ajuda-nos a sermos testemunhas fiéis neste mundo corrompido. Assim nós oramos, nos rendemos e te adoramos para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.